Olá, o Assembleia Debate de hoje discute o projeto de lei 625 de 2015, aprovado na Assembleia Legislativa. Ele prevê punições mais rígidas para os clubes profissionais de futebol em relação aos atos violentos de suas torcidas organizadas dentro ou no entorno dos estádios. O líder do governo na casa, Cauê Macris, destacou que o PL 625 é o primeiro de autoria coletiva desta legislatura e parabenizou o presidente Fernando Capês, que idealizou o projeto e se empenhou em agregar os deputados para a autoria coletiva da proposta. Em seu artigo 6º, o texto determina que os clubes e demais entidades esportivas relacionadas com o futebol que permitirem, incentivarem ou colaborarem para a prática de atos ilícitos por seus torcedores ou deixarem de coibi-los, ficarão sujeitos às penalidades de advertência, multa, suspensão de repasses de verbas públicas ou incentivos fiscais estaduais por até 6 meses. Os atos ilícitos previstos são promoção de tumulto, prática ou incitação à violência, invasão de local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores e jornalistas. O projeto de lei agora segue para aprovação do governador Geraldo Alckmin. É o que espera o torcedor do bem. E antes de iniciar esse debate, nós vamos rever alguns casos que mancharam o futebol. De autoria coletiva, foi aprovado o projeto de lei 625 de 2015, que prevê punições mais rígidas para os clubes profissionais de futebol em relação aos atos violentos das chamadas torcidas organizadas, dentro ou no entorno dos estádios. O assunto violência nos estádios não é novo. A primeira vítima ligada ao futebol que se tem notícia no Brasil foi Cléo Sóstenes, então presidente da Mancha Verde, que morreu baleado na porta da sede da torcida. Ele tinha 23 anos de idade. Cléo puxou uma fila que tem pelo menos outros 300 torcedores mortos em todo o país no confronto de torcidas organizadas nos últimos anos. Fanáticos e violentos torcedores entraram no radar da Justiça de São Paulo, que aceitou denúncia e transformou em réus 14 integrantes da Gaviões da Fiel, organizada do Corinthians, e outros 11 da Mancha Verde, do rival, Palmeiras, pela morte de 2 torcedores numa briga na zona norte de São Paulo em 25 de março de 2012. Mundo afora, torcedores violentos são vigiados, em alguns casos até banidos dos estádios, para que não se repitam ações criminosas como as que foram perpetradas pelos hooligans 30 anos atrás, naquele fatídico Liverpool e Juventus, na Bélgica, em 1985. Foram 39 mortos e centenas de feridos, com 2 torcidas se digladiando. As imagens de selvageria deixaram o mundo estarrecido e o futebol um pouco mais pobre. Esse projeto vai provocar uma revolução no futebol e tá passando meio despercebido. Logo, logo as pessoas vão se dar conta do que foi aprovado. Assim que ele for sancionado pelo governador Geraldo Alckmin, as pessoas vão ter o direito de sentar exatamente no seu lugar. O organizador do espetáculo vai pagar uma multa se a pessoa se não for obedecido o lugar da pessoa. Quem sentar no lugar do outro vai ser multado também. E além disso, as torcidas organizadas vão ser multadas em R$200 mil se não identificarem os seus membros quando envolvidos em atos de violência. Enfim, é uma série de regras importantes que vão começar a valer a partir da sanção, já em agosto. É uma mudança de cultura, de comportamento do torcedor? Vamos tratar o torcedor como consumidor. Vamos respeitar os direitos deste consumidor. Você vai ver como a violência vai diminuir. Bom, e para discutir esse tema polêmico, o Assembleia Debate recebe convidados especiais. Daqui a pouquinho o repórter Jorge Machado fala ao vivo sobre mais informações. Mas antes vamos apresentar aqui os nossos convidados do dia. Aqui em nosso estúdio, o Felipe Lopes. Ele é professor de pós-graduação da Universidade de Sorocaba, especialista em violência no futebol pela Unicamp. Olá, seja muito bem-vindo, Felipe. Olá. Vou continuar aqui na minha apresentação. Tem também aqui no estúdio o Napoleão de Almeida, que é jornalista esportivo e narrador. Ele é autor do blog, entre aspas, Abrindo o Jogo.
Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso estúdio, Eu que Napoleão. agradeço, obrigado. E nós recebemos também o vereador Laércio Benco, do PHS. Ele é o presidente da CPI da Câmara Municipal de São Paulo, das torcidas organizadas, aprovada agora, semana passada, recentemente. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom, os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo não estão sozinhos nesse momento de acabar com a demanda aí da violência dentro e fora dos estádios. Tá aí essa discussão agora na Câmara Municipal também, que traz esse assunto à tona. Vereador, por que essa CPI foi instalada dentro da Câmara? É uma pergunta óbvia, mas a gente precisa saber. Porque é um assunto do mais profundo interesse da cidade de São Paulo. Cumprimento aqui todos os telespectadores, cumprimento a vocês e os demais convidados. É um assunto que o poder público não pode se furtar, nós não podemos nos omitir. E, infelizmente, o que mais há na questão das torcidas uniformizadas hoje na cidade de São Paulo e em todo o Brasil é a omissão daqueles que deveriam agir. A omissão dos clubes, a omissão do poder público, a omissão da imprensa, a omissão de uma série de entes envolvidos. E nós, como vereadores que temos, através de uma CPI, o poder de polícia, temos que deixar de nos omitir e investigar esse assunto. Temos todo um prazo para isso de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias, onde podemos estudar vários problemas. Eu, por exemplo, não entendo como um clube ele consegue se afastar e fingir que o problema não é dele quando envolve uma torcida uniformizada, como o Corinthians finge que o problema não é dele quando tem um problema com a Gaviões da Fiel, como o Palmeiras finge que o problema não é dele quando há um problema com a Mancha Verde, como o São Paulo finge que o problema não é dele quando tem um problema com a Independente. São problemas, há um brocardo jurídico, um princípio jurídico que diz o acessório segue a sorte do principal. Se acabar o São Paulo, acaba automaticamente a Independente. Se acabar o Palmeiras, acaba imediatamente a Mancha e assim por diante. Então nós temos que investigar esse relacionamento, porque nós temos casos que basta investigar um pouco nos anais da imprensa esportiva, que pessoas que recentemente foram até eleitos deputados federais, aí foram presidentes de clubes, para tomar o poder no clube, colocaram a torcida organizada dentro do clube de futebol. E hoje esse clube se tornou uma anarquia. Eu estou me referindo ao Corinthians. Hoje a Gaviões da Fiel está dentro do Corinthians, graças ao André Sanches, quando era diretor de futebol e quis derrubar o do Alibe. Que hoje está com o deputado federal. federal. Então, as torcidas organizadas, muitas vezes elas são vilãs, mas elas são usadas como massa de manobra. Elas não são as únicas erradas nesse processo. Elas têm sim sua culpa, elas têm sim os seus pecados, mas são a parte mais fácil que todo mundo acha de bater, todo mundo acha de criticar. Mas elas também têm um aspecto positivo para o futebol. É muito bonito ver um jogo com a torcida uniformizada ali agitando, animando, mas também não é admissível. Por exemplo, eu estava lá vendo o meu Palmeiras, quem é do seu São Paulo, no último jogo ali de 4-0, e tinha um torcedor, eu fiquei ali no setor C da Allianz Arena, estádio mais bonito do mundo, e tinha lá um torcedor, uma torcida uniformizada da Porcas, o cara totalmente louco, devia ter cheirado ali umas 50 gramas de cocaína, tentando pular o muro, tentando pular a cerca, xingando, colocando a genitália para fora, e eu com a minha esposa, com a minha filha no estádio, não estava nem aí para jogo de futebol. E aí eu pergunto, será que a torcida uniformizada não tem responsabilidade sobre esse cidadão? Será que o clube não tem responsabilidade sobre esse cidadão, já que se filma tudo? Então nós temos que repensar isso. É para isso que está vindo essa CPI na Câmara Municipal, para analisar de uma forma isenta, de uma forma sem preconceitos, não partindo do princípio que a torcida uniformizada é culpada e pronto, e sim que isso tudo faz parte de uma cadeia, que vai desde o poder público, que vai governo federal, governo estadual, governos municipais, clubes de futebol e as torcidas organizadas. Uma coisa que eu não admito, por exemplo, é policial militar ser babá de torcedor organizado. Opa, mas pera aí que a gente vai entrar nesse assunto rapidinho. Agora eu vou passar aqui para o nosso outro convidado. É que o vereador tocou aqui num assunto que nos bastidores a gente já estava conversando, esse poder da polícia militar versus futebol dentro do estádio, enfim. Mas o Felipe Lemos, ele, como apresentei, ele é professor de pós-graduação da Unicamp e especialista em violência das torcidas organizadas. Felipe, você defende que a violência não é só culpa das torcidas organizadas. Explica melhor isso. Não, assim, eu acho que é muito importante observar, antes de mais nada,
que não existe apenas uma única violência no futebol brasileiro. Pelo contrário, no futebol brasileiro e no futebol de uma forma geral, a violência tende a ser conjugada no plural. Existem violências. Isso é importantíssimo não perder de vista. Tá, do que você está falando? Vamos enumerar aí para quem está em casa entender direitinho. Então vamos lá. Existe a violência física. Tá. Por exemplo, por meio de embates corporais, por meio de, por exemplo, de embates armados, por exemplo. Socos e pontapés, ou socos facas, e pontapés, enfim, facas, tiros, que envolvem torcedores, envolve muitas vezes a polícia, envolve uma série de atores. Mas essa não é a única violência que existe no futebol brasileiro. A gente tem, por exemplo, violência estrutural. Por exemplo, a elitização do futebol. A elitização do futebol é gravíssimo. Por quê? Por que ela é uma violência? Ela é uma violência na medida em que ela exclui, ela segrega e exclui os setores menos ricos dos estádios de futebol. Nós temos, por exemplo, violência cultural. Por exemplo, quando os meios de comunicação estigmatizam um determinado grupo de torcedores. Então, quando a gente fala em violência no futebol brasileiro, é preciso não perder de vista que essa violência ela é plural, tá? Então, são violências. Complicado isso. Complicado e isso tem, eu diria que, uma implicação direta na produção de políticas públicas. Por exemplo, o que eu defendo? Do meu ponto de vista, você não reduz uma violência promovendo outra. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, que uma política pública, que uma política de segurança, ela, para ser legítima, ou seja, para ser justa e digna de apoio, é preciso que todos os afetados por essa política, de alguma forma, estejam presentes no debate, com direito à voz e com direito a voto. Caso contrário, existe uma exclusão de determinados grupos nesse processo de construção de políticas públicas. Ou seja, existe uma violência estrutural. Nossa, mas aí, bom, essa discussão só está começando, viu, gente? Porque o papo aqui vai render bastante. O Napoleão, que é jornalista, enfim, fala muito bem sobre torcidas, vive e respira futebol 24 horas aí. Daqui a pouquinho vai falar com a gente. Porque antes, eu tenho uma missão a cumprir. Estima-se que haja mais de 300 mil pessoas ligadas às torcidas organizadas só aqui na cidade de São Paulo, tá? O Tribunal de Justiça criou o Juizado do Torcedor para centralizar a investigação e julgamento de crimes relacionados ao futebol. Bom, e agora nós vamos ao vivo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde o repórter Jorge Machado vai trazer as últimas informações do Juizado do Torcedor. Jorge. Oi, Silvia. Eu falo diretamente aqui do gabinete do desembargador Sérgio Ribas, que vai explicar para a gente, desembargador, o que vem a ser o Juizado do Torcedor e se ele já está efetivamente produzindo resultados, mudanças de cultura. Senhores telespectadores, um prazer estar transmitindo o funcionamento do Juizado do Torcedor para pedir a colaboração das torcidas organizadas, dos amantes do futebol, para o trabalho da nossa comissão, da nossa equipe, visando com que o espetáculo seja o melhor aproveitado. Sim. Sobre o anexo que foi criado na Barra Funda, eu queria que o senhor falasse um pouco mais e principalmente sobre a questão dos torcedores violentos, como eles são vetorados, como eles são monitorados. Final de abril, o Tribunal de Justiça, em convênio com a Secretaria da Segurança Pública, com apoio do Ministério Público, instalou o anexo do Juizado do Torcedor na Barra Funda. Isso visa uma agilização do trabalho para com os torcedores que vão ao estádio de futebol, muito mais no intuito de bagunçar do que aplaudir o esporte. E a punição, ela é imediata. Nos estádios de futebol, nós colocamos o juizado itinerante e há uma delegacia móvel também. Então, se o infrator for levado para a presença do defensor, do promotor de justiça, do juiz, ele já vai fazer ou uma transação penal, caso ele não aceite, posteriormente encaminhado para o GCRIM, e lá
será ofertada a denúncia pelo Ministério Público e ele será penalizado. E ele já estaria, no caso, cumprindo algum tipo de pena alternativa ou ele pode ser preso? No caso do infrator relacionado ao juizado do torcedor, crimes de menor potencial ofensivo. Então, a Lei 9.099, ela oferece um benefício, que é a suspensão do processo. E ele, aceitando essa transação, normalmente ele vai fazer uma prestação de serviço à comunidade. E tem gente trabalhando. Os que estão sendo levados após a instalação do anexo têm sido encaminhados para o Instituto de Reabilitação Luci Montoro. Então está sendo efetivado o cumprimento da transação. O rigor da lei e das novas leis, que inclusive já passaram na Assembleia Legislativa, tem mudado a cultura desse torcedor que é violento e que leva a violência para dentro dos estádios? Está sendo feito uma difusão do trabalho com todo o apoio da Secretaria da Segurança Pública, bem como da Secretaria da Justiça, e o Batalhão de Choque tem colocado ciência da atuação do juizado perante as torcidas organizadas, porque nós fazemos reuniões com as presidências das torcidas organizadas e passamos para eles que estão sendo efetuadas as sanções. Então, acredito que isto tenha minorado a ação dos que vão ao estádio visando somente a algazarra. Muito obrigado, desembargador. Silvia, é com você. Muito obrigada, Jorge, pelas suas informações aí junto com o desembargador. Eu vou trazer essa discussão aqui para dentro já do estúdio e eu vou começar por você, Napoleão, que eu tinha te apresentado antes aí e dito que você respira futebol 24 horas. Primeiro, eu acertei, né? Acertou. Que Se bom. tivesse mais uma no dia, ia ser mais ou menos isso. 25 horas aí. Como é que a gente faz? Primeiramente, como é que a gente faz para separar o torcedor da torcida organizada do torcedor comum, mas que é violento? Então, isso é algo muito... Quando a gente generaliza organizado, os próprios membros das organizadas, eles se sentem um pouco ofendidos, porque dizem que nem todo mundo toma parte daquele problema da violência e tudo mais. O que eu acho é o seguinte, quando a gente teve a explicação agora há pouco de como funciona o juizado especial, a gente tem uma das soluções, que é punir a pessoa diretamente responsável pela confusão. Fez ali, pagou ali. Porque o vereador citou ainda há pouco o cidadão que estava ali no estádio do Palmeiras e claramente procurando algum tipo de encrenca. Está identificado, está claro que aquele um vai querer encrenca. Então aquele um deve ser retirado para ele responder individualmente como parte daquele problema e aos poucos tentar limpar. Agora, essa solução trazida na proposição nova da lei, que pode ser sancionada pelo governador Alckmin, ela traz também, na minha opinião, um componente muito relevante, que é a responsabilização dos clubes. Antes não tinha nada disso. Não tinha. Porque o Quem clube, era responsável? Pois é, fica a ver navios, ninguém sabe quem é o responsável. O clube ele não gosta dessa medida porque ele tem que responder financeiramente, ele vai perder direito, ele acha o seguinte, eu não tenho como controlar uma turma de 30 mil pessoas que vai ao estádio. E, de fato, nenhuma pessoa só tem realmente como controlar 30 mil pessoas, é verdade. Agora, vamos sair do futebol, porque o futebol ele mexe muito com paixão, então cada um vai defender a sua bandeira e tudo mais. Vamos imaginar que seja um show. Como show. o presidente da casa falou, vamos tratar como comércio. Isso. Né? Vamos Como imaginar que seja consumidores. Um show qualquer, Sim, de compra ingresso. uma banda qualquer, você vai ter lá no Campo de Marte 40 mil pessoas. Pronto. O organizador é responsável pela segurança, pelo acesso, pelo conforto daquelas pessoas. Se há uma confusão e há um problema de violência e morre alguém, quem vai ser responsabilizado? O organizador. Então no futebol Tem não nome, pode tem ser CNPJ, diferente. tem tudo. Exatamente. No E futebol lucrou não pode com ser o diferente. espetáculo. Lucrou com o espetáculo. E o que mais me chama a atenção, talvez o Felipe possa colaborar um pouco mais até nessa análise, é o seguinte, Silvia, o clube em tese ele não tem que dar guarida para a torcida organizada, porque a torcida organizada Mas ele dá. invariavelmente dá. A gente tem episódios inúmeros aqui em São Paulo de que isso acontece. Como é essa guarida que ele dá? Como é que é? Por exemplo, quando a gente teve a invasão do CT do Corinthians, as imagens que foram cedidas à polícia, faltavam imagens. Né? Nem todas as imagens foram cedidas à polícia para investigação. Quando a gente teve
infelizmente, vou ter que citar de novo, nada contra o Corinthians Mas e o é que é corintiano, né? a mais Mas popular, foi é a- recorrente, é a fora maior, Flamengo, enfim. Acontece em todos os estados. Quando a gente teve o episódio da Bolívia, a diretoria do Corinthians agiu para libertar aqueles torcedores que estavam presos lá. E, claro, aí tem um problema diplomático, tem uma série de outras coisas jurídicas que Governos federais, União. é mais complicado do que só deu guarida da torcida, mas deu, né? E, invariavelmente, a torcida, ela usa, por exemplo, o símbolo do clube sem pagar um centavo. Ela danifica patrimônio do clube e de outros clubes. Então, o que há por trás nesse interesse em não passar uma responsabilidade para a torcida? Por que a torcida organizada ela tem o bônus, por exemplo, de vender o material com a camisa, com o símbolo do clube ali, sem repassar um centavo em royalty para o clube e não tem o ônus da responsabilidade? Traduzindo, ela faz a camiseta do Corinthians com o seu, logo ali do Ou clube. do São Paulo, do Palmeiras. Ganha em cima disso e não precisa pagar nada para ninguém. Exatamente. Né? Não, esse dinheiro é meu, entrou aqui. E o clube permite. Permite. É conivente. A gente usou um termo que pirataria autorizada. É uma pirataria permitida, né? Porque, digamos assim, o cidadão que não tem uma grande renda, uma camisa nova do São Paulo hoje vai estar custando R$180. É dinheiro, hein? É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro, né? Isso aí dá um quarto do salário mínimo. Toda hora muda arredondando. patrocinador, muda, né? Isso é um modelo novo e tal. Enfim, modelo novo. Mas ele quer expressar aquela paixão pelo time dele. Então ele vai na sede da torcida organizada e paga R$60, R$70 numa camisa que, para quem o vê na rua, representa a mesma coisa. E que vai ter ali o símbolo do São Paulo, o símbolo do Palmeiras, do Corinthians e de clubes pelo Brasil afora, que isso não foge muito à regra. Em Minas Gerais, por exemplo, a torcida do Cruzeiro foi proibida pelo presidente do clube de usar o distintivo do clube. Cruzeiro atual bicampeão brasileiro. Nessa semana o Cruzeiro perdeu para o Coritiba, não está fazendo um grande campeonato até aqui. A sede já amanheceu pichada, quebrada. Por quê? Acabou o romance? São 2 anos de títulos. Tem algo a mais por trás nessa história. Tem algo a mais por trás dessa história. Eu vou passar aqui para o vereador, porque a gente está entrando nesse âmbito de solução da tal da violência, né? Que já foram tomadas várias medidas. A gente não é novidade isso agora o que a Assembleia está fazendo com esse projeto de lei. O próprio, na época em questão, o deputado Fernando Capês, ele já vinha desde 2007 aí com projetos aprovados aqui na Assembleia, outros não aprovados, para tentar coibir a ação da violência. Esse é um assunto latente, mas o que o município pode fazer? O que só a cidade de São Paulo pode fazer? Porque se falar de campeonato paulista, beleza. Alguma lei para cá? Ótimo. Mas e quando vem time de fora, né? Vai obedecer a lei daqui? O que a prefeitura, o município faz? Em primeiro lugar, uma CPI não tem como único objetivo transformar os seus trabalhos em uma lei. Ela tem o objetivo de investigar as causas do problema. E esses problemas ocorrem na cidade de São Paulo, afetam a população paulistana, afetam o patrimônio dos paulistanos, o patrimônio da cidade de São Paulo, a segurança do dia a dia do paulistano. Então, nós temos a obrigação de investigar isso e encaminhar as propostas e as medidas para as pessoas competentes. Agora nós entendemos e fazemos coro a que esse projeto do Fernando Capês, pelo menos no que diz respeito à responsabilização dos clubes de futebol, porque, repito, não há torcida sem clube. Isso tem que existir. A mesma coisa que se criar o fã-clube da Sílvia, todo mundo aqui fazer um monte de camiseta com a cara da Sílvia e sair quebrando tudo por aí. Se a Sílvia não ficar inerte, você acaba sendo responsabilizado. Você é conivente, no mínimo por omissão. Entendeu? E o Código Civil ele é muito claro ao definir a responsabilidade por ação ou por omissão. E os clubes são coniventes, no mínimo, por omissão nesse tipo de situação. Não é comigo, não vou fazer nada. Exatamente. Agora, repito, não são poucos os casos. O Napoleão que citou um caso aqui da torcida do Cruzeiro, eu cito agora o desgaste que existe entre a torcida do Palmeiras e o presidente Paulo Nobre também, por uma questão do preço dos ingressos. Ora alguns presidentes se afastam das torcidas, ora os presidentes põem a torcida para dentro. Sim. Você tem um relacionamento muito esquisito entre alguns técnicos de futebol e torcidas organizadas. Tem um relacionamento muitas vezes viciado entre torcidas uniformizadas e determinados jogadores de futebol. O que o senhor fala de esquisito? O que é esquisito? Determinados jogadores de futebol que podem voar em campo e jogar maravilhosamente bem e são vaiados pela torcida, ou jogadores de futebol que podem não jogar e são amados pela torcida.
não são avaliados pelo que rendem em campo, são amados pelo churrasco que pagam para a torcida ou por determinadas benesses que dão para as torcidas uniformizadas. Então é essa investigação que nós queremos fazer. Queremos saber de onde vem o dinheiro da torcida organizada, queremos saber de onde vêm os recursos dela, queremos saber quem as patrocina, queremos saber como elas funcionam por dentro. Porque temos torcidas uniformizadas do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, que nunca ouvimos falar ter causado nenhum problema. E temos torcidas uniformizadas desses 3 maiores clubes de São Paulo, que são useiras e vezeiras em causar problemas. Então, sempre nas mídias, nas aí. mídias. Aí, o vereador tinha tocado no assunto sobre polícia militar dentro dos estádios. Eu vou falar aqui com o professor que estuda esse assunto, falou das várias violências que a gente tem aí. Polícia militar ajuda? Olha, eu acho que a questão da polícia militar é, obviamente, uma questão muito delicada. E eu penso que a questão do policiamento nos estádios, ela deve seguir um pouco o que tem sido feito na Europa. Ali, por exemplo, na Holanda, ou citaria ainda na Alemanha. O que se faz lá? De uma forma geral, você tem um policiamento fora, dentro você tem agentes civis, os famosos stewards, e a polícia, ela só entra, ela está no estádio, mas ela só entra em caso realmente grave. Como foi aqui na Copa do Mundo? Por quê? A gente viu um pouquinho desse cenário aqui na Copa do Mundo. Foi, mas tem 2 pontos que eu queria observar. Tem a questão de só ter uma intervenção em momentos, de fato, muito graves, porque para você não alimentar mais a violência, o que desemboca numa política que vai mais ou menos na contramão do que é dito. Aqui se diz muito, se prega muito, que é preciso tolerância zero, que é preciso uma intervenção cada vez maior. O que está sendo feito lá? Lá, ao invés de eles baixarem, eles ampliaram, eles aumentaram o teto de tolerância. Por que eles aumentaram o teto de tolerância? Porque eles observaram, através de diversos estudos, uma coisa muito interessante. A grande maioria dos torcedores, obviamente, não vai ao estádio para brigar. No entanto, com uma intervenção desastrada da polícia, uma intervenção mais enérgica, isso, obviamente, alimenta e motiva uma reação negativa. Sim. Então, o que ficou estabelecido? A gente tende, ao invés de baixar, aumentar o teto de tolerância e, ao mesmo tempo, investir maciçamente, por exemplo, em inteligência policial, desde que, obviamente, garantidos os direitos fundamentais do cidadão. Do cidadão. Só lembrando aqui para quem está chegando com a gente agora, o nosso assunto é violência nas torcidas organizadas e, recentemente, aqui na casa, foi aprovado um projeto de lei, número 625, de 2015, super recente desse ano, através da junção de vários deputados aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que ajuda a coibir a violência aí das torcidas organizadas, inclusive responsabilizando os clubes, que antes a gente não tinha isso muito claro, se é que seriam penalizados não estava muito claro. E essa discussão está sendo feita aqui dentro do estúdio e, nesse momento, a gente parou aí na Polícia Militar, nos stewards, nessa tolerância que precisa de um grauzinho a mais aí para ser levado para tolerar um pouquinho a mais. E, Napoleão, eu já vou ser curta e grossa com você aqui em relação à Polícia Militar. Ela tem obrigação de ficar dentro dos estádios, por exemplo? A Polícia Militar, a gente vê ela agindo em vários âmbitos na sociedade. Mas num jogo que é um show, que é algo organizado, que tem um faturamento, PM tem que estar lá dentro? Não, eu acho que não. Eu penso o seguinte, a Polícia Militar, em qualquer evento, na cidade de São Paulo, você vai mobilizar aí, um jogo de pequeno porte vai mobilizar 15 mil pessoas, né? Então, são 15 mil pessoas se deslocando pela cidade. Acaba que a Polícia Militar tem que ser comunicada disso, ela tem que fazer o amparo e tudo mais. Sim. Mas, como o vereador bem apanhou ainda há pouco, você ter o policial militar como babá de torcida organizada é muito complicado. O sujeito, ele... Por que é complicado? Pelo seguinte, se fosse para cada movimento pela cidade você ter um amparo policial, o efetivo não daria conta. A cidade ela tem outras demandas que a Polícia Militar deveria estar presente, né? Então nós vamos ter, tivemos aí, sei lá, um show de volta recorrendo ao show. Olha que tem show, hein? Tem. E aí vai o fã-clube daquele cantor se deslocar e a polícia tem que dar amparo. Não. Vai lá. Não pode.
Fora dos estádios, ela tem que fazer o trabalho dela de policiamento normal. Se a demanda exigir que se faça bloqueio de trânsito, isso tem que ser requisitado pelo organizador. E como no futebol já é de praxe algo automático, acontece realmente, mas é um pouquinho o caso do metrô, né? O metrô tem que funcionar um pouco a mais porque tem que servir aquela população. Agora, dentro do estádio, é um evento privado. É um evento organizado ou pela CBF ou pela Federação Paulista. Existem instituições por trás disso, existem federações atrás disso que devem arcar com tudo isso, não então, só com dinheiro. Então você tem que ter segurança especializada ali dentro. Acho que a Copa do Mundo, ela deixou o caminho, mas parece que o know-how não foi aprendido. A gente não aprendeu. Né? Funcionou tudo muito bem. Você falar em classe social, eu acho que é um pecado, acho que não tem nada a ver com o custo do ingresso. Era aí que eu vou te interromper agora, porque a gente vai falar assim, porque até os estádios têm a parte melhor, a parte pior, vamos falar de diferença social aí sim. Mas é daqui a pouquinho, porque nós vamos para um intervalo rapidinho. E a seguir a gente continua essa discussão importante aqui no estúdio sobre o projeto de lei para inibir a violência nos estádios de futebol. Até já. Estamos de volta com o Assembleia Debate. O programa discute o projeto de lei 625 de 2015, aprovado na Assembleia Legislativa. Ele prevê punições mais rígidas para os clubes profissionais de futebol em relação aos atos violentos de suas torcidas organizadas dentro ou no entorno dos estádios. A gente está acompanhando aí imagens terríveis no telão aqui no estúdio. As armas, é pau, é pedra, é mastro, é bandeira, qualquer coisa serve para acabar com o rival ali, porque de torcida mesmo é mais guerra, né? Mas, enfim. Eu tinha falado no bloco anterior sobre essa segregação que acontece dentro já dos estádios com a setorização. E eu quero entender, veja bem, eu não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado. Só quero tentar entender por que tem essa divisão dentro do estádio também. Mas antes, o vereador queria dar uma palavrinha sobre a influência da Polícia Militar, né, dentro, a ação. A influência não, a ação da Polícia Militar dentro dos estádios, que eu não dei a palavra para o senhor no bloco anterior sem tempo. O que o senhor acha disso, vereador? Eu acho que nós também temos que separar a Polícia Militar do policial militar. E é óbvio que o policial militar não gosta de estar ali. Ele não quer estar ali, ele não... Quando ele fez o curso, quando ele passou no exame para policial militar, ele não queria virar babá de torcida uniformizada. Eu, por exemplo, defendo em clássicos na cidade de São Paulo torcida única. Eu acho um absurdo, por exemplo, nós estávamos saindo do Allianz Parque e tinham lá mais de 200 policiais para dar segurança para 300 torcedores da Independente. O que eles foram fazer lá? O que o torcedor do Palmeiras tem que fazer no Morumbi, que vão só 300, 400 pessoas? Não vai fazer muita diferença isso. A pessoa não vai morrer se não assistir esse jogo. Cada time tem seu estádio. Eu acho que o mundo ideal, ele vai ser um mundo um dia, quem sabe, que nós possamos ter as torcidas misturadas. Mas como nós estamos muito longe disso, eu acho que pelo menos os clássicos entre os 4 times grandes do estado de São Paulo, aqui em São Paulo, em qualquer estado do Brasil, nós temos que ter torcidas únicas. E aí sim, a Polícia Militar vai ter menos, e sou contra a Polícia Militar. Você tem que ter uma segurança privada contratada pelo clube, é a responsabilidade do clube. A Polícia Militar que dê segurança nas vias públicas, no metrô, como foi dito pelo Napoleão, nas estações de trem, nos lugares de grande fluxo, mas não nas redondezas do estádio e nem dentro dos estádios, que é a responsabilidade do clube. E na responsabilização também, nós vamos lutar na CPI para responsabilizar não só o clube, porque nós temos a cadeia, torcida, clube e federação, que tem muito dinheiro. Olha quanto dinheiro tem aí na CBF, quanto dinheiro voou na CBF, entendeu? Quanto dava para ser investido em prol do futebol, em prol da organização do futebol, se o Marco Paulo Del Nero não desse tanto presentinho para as namoradas dele. Então nós temos que investir em coisas sérias, nós temos que fazer toda essa cadeia funcionar, porque esses presentinhos caros saíram do bolso do torcedor, saíram do bolso do clube. Então nós temos que investigar tudo dentro de um contexto e não de forma isolada. Torcida organizada, Felipe, que é a que ajuda a sustentar um jogo de futebol, um clube? É ela, porque assim, a gente está falando aí, quantos jogos tem, a gente já presenciou aí 2 semanas para cá, foram
10, 15 jogos, se a gente for ver uma rodada aí, não dá para eu, Silvia, sair daqui de São Paulo e assistir o jogo do São Paulo, do Corinthians, que seja uma cidade de 100 quilômetros toda vez de distância, né? Haja dinheiro, haja tempo, mas a torcida organizada vai. Ela ajuda a sustentar aí A torcida organizada, do essa meu renda. ponto de vista, ela é fundamental É necessário. para a manutenção de uma tradição específica de torcer, que inclusive ela é muito bem vista e é muito positiva de uma forma geral. Tanto é que falou-se muito, por exemplo, de que torcida organizada utiliza-se os símbolos do clube. Mas esse é um caminho de duas mãos, porque também É legal que ela use. os meios de comunicação e os próprios clubes utilizam muito também as imagens de torcidas organizadas. Por quê? Porque elas são, talvez, as grandes protagonistas da festa na arquibancada. São Então, quem levanta a galera, fazem os hinos, Teve um- as coreografias, levam as bandeiras, enfim. além disso, eu destacaria que torcida organizada é também, e muitas vezes isso não vem à tona, ela é fonte de socialização, ela é fonte de identidade, ela é fonte de pertencimento, ela é fonte de uma série de coisas que outras instituições muitas vezes não oferecem para um determinado tipo de torcedor. Você torce para que time? Eu sou corintiano. Corintiano. Você, O Napoleão? meu é segredo de Estado, né? Porque narrador não pode revelar o time do coração. Não, mas eu falo rapidamente. Por que a gente não pode falar? Exatamente por conta do comportamento de algumas torcidas. Exatamente por conta de que o torcedor mais envolvido muitas vezes não sabe que você torcer para um Separar. time e ele para outro não é um crime. E quem trabalha com isso, fica na frente da câmera, você defender às vezes uma tese ou uma notícia, eu poderia falar de um time aqui e para aquele torcedor que acha ou que sabe que eu torço para o time X, não, ele está falando isso por conta disso. Então, Tá falando para mim, tá falando de mim. Isso, mexe com a paixão. Pessoal. Então, infelizmente, a gente não tem no Brasil essa cultura. São raros os que fazem isso e conseguem não ter problema. Acho que problema mesmo nenhum deixa de ter, né? Eu falo tem do medo? jornalista. Você tem medo? Eu prefiro ficar assim, sem revelar publicamente. Evidentemente, quem trabalha com futebol tem o time do coração, eu tenho o meu, mas acho que isso é irrelevante na discussão do dia a dia. Agora, o Felipe falou uma coisa que eu acho importante, assim, não sou contra a torcida organizada. O torcedor organizado hoje, ele fato. também Ele existe, pronto. e ele não vai deixar de A existir. ideia não é exterminar. Exatamente. Acabar. O que precisa ser é responsabilizado aquele que faz a confusão, aquele que não está ali para torcer. O clube, se ele tem uma relação com o torcedor organizado de público, ele tem uma demanda ali. Entendeu? Na Alemanha, a gente tem, por exemplo, o Borussia Dortmund, que é o clube que tem a maior média de público no mundo. Ele tem um setor do estádio que é só para a torcida organizada. Aqui no Brasil também. Sim, está começando a pegar. Então, porque não era assim. Ultimamente, no Corinthians, por exemplo, Os novos o estádios, setor do fundo aí ali, já- atrás dos gols, é só da Gaviões da Fiel. Só não é, mas é difícil você encontrar ingresso para entrar lá, Ali. isso, sem fazer parte. Mas essa demanda, ela existe. Então, tem que ser tratada pelo clube como um consumidor. Agora, existe demanda para tudo. Se eu compro um ingresso para estar lá e eu me comporto mal, eu tenho que ser punido. Se o coletivo se comporta mal debaixo do símbolo do clube, o clube tem que responder por isso. É simples assim. Esse pequeno ponto é que a gente tem que achar a solução e a partir daí começar a desfazer esse nó. Eu quero que vocês fiquem atentos agora à nossa tela, que a gente vai mostrar uma imagem aqui. Quero ver se vocês conseguem identificar. O que é isso daí? São rojões. São rojões. Isso é arma? Já matou, né? Já matou. Né? Já matou, já. Isso pode entrar em estádio? Não pode. Não pode. Não pode. O que pode e o que não pode entrar em estádio? Eu sei que até mastro das bandeiras a polícia recolhe. Tem que ser um específico, enfim, não pode ter uma metragem ou um material específico. Tem uma série de coisas que não pode, mas que acabam entrando, como o rojão, o que o torcedor coloca dentro do bumbo, coloca dentro do próprio mastro, agora coibido, né? Então, sempre se acha um jeito de burlar, né? Falo que o crime é organizado, Agora gente que não vou é. inverter a pergunta. Para que entrar com o rojão? Então, dentro do para quê? estádio? O rojão não é bem-vindo nem nas festas juninas, assim, surdece, aquele estouro, sinceramente, nem os bombeiros. Mas aí a gente tá na festa, tá na rua, você pode comprar, não tem problema nenhum, você vai numa loja, você compra, entra, né? Mas a bateria de fogos, ela é bonita. O time entra em campo, aquele foguetório agora tem organizado ali. Muitas vezes dentro ou fora. Uma empresa, ou sei lá eu, enfim, alguém que está sendo pago, Porque, que se afinal de contas, responsabiliza é um por qualquer dano. espetáculo. Eu estive esse ano no Ninguém leva Los rojão em Angeles. show, né, de rock, né? Mas eu nunca vi, né? Eu também Mas, não. enfim, eu estive em Los Angeles e fui ver um jogo da NBA. O trato ao espetáculo é completamente Uma outra diferente. história, né?
Eu acho que a gente precisa adquirir esse know-how que na Copa já teve. E aí sim passar a tratar do torcedor como público, com essa cultura. E lá, como o vereador citou, o torcedor ele vai misturado. Claro que o time da casa ele tem uma torcida única, torcida maior, coisa só. né? Mas se eu tiver com a camisa do Lakers e for num jogo do Clippers, que é o rival da cidade, eu posso ir, ninguém vai me agredir, no máximo eles vão provocar, aí perdeu e tal, aquela coisa, né? Mas não mais do que isso, que é o que deve ser sempre. Eu quero saber se na NBA tem também esse tipo de artefato. O que a gente tem? Ó, outra imagenzinha é isso daí. Na NBA tem isso? O senhor já foi para a NBA, vereador? Já assisti alguns jogos da NBA. Já, né? Já viu isso daí não, lá? Não assim, vi isso daí, não, vi torcidas misturadas. Pedaços aí de cano, de madeira, eu vi um grande espetáculo. Né? Não vi nada além disso. Ali é uma brigada de um exército, né? Sem dúvida Facilmente nenhuma. uma brigada de um exército. Sem dúvida nenhuma. Uma organização paramilitar, que é proibida pela Constituição. Você tem na Constituição, e é aí que nós precisamos analisar o problema de uma forma contínua. As torcidas muitas vezes invocam a liberdade de associação garantida pela Constituição, mas está lá, vírgula, exceto para organizações paramilitares. Isso daí eu falei, Rojão, é um efetivo vira já. quase uma organização paramilitar. Com tudo isso daí, você faz um estrago grande, Vira né? quase uma organização. E eu acho que isso daí não é para torcer, sinceramente, assim, isso daí não é para torcer, gente. Dizem, não quem sei vai com isso, ou quem pega isso, ou transforma isso, pega lá enfim, no banheiro, na escada, um corrimão ali para pegar, não está indo para ver jogo mesmo. Não está indo para ver jogo. Aí eu tenho uma outra dúvida aqui que eu lancei no ar, antes que o programa acabe, eu não posso deixar de falar. Qual o preço dos ingressos? A gente está falando torcedor e vai. Qual é o preço dos ingressos aí? É muito variável, né? Muito variável. Mas você encontra de 50 a R$1.000. Depende muito do estádio, do jogo, do setor no estádio, né? Mas você encontra de 50 até R$1.000. De 50 até R$1.000. Então a gente tem setorizações no estádio. Quem tem menos dinheiro vai aqui hoje, quem tem mais dinheiro pode até num camarote, com direito a garçom e tudo mais. Essa segregação ali dentro também não atrapalha? Não incentiva? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que é questão. O Brasil não trabalhava assim antes, né? Mas é fato que em alguns locais do estádio é melhor de se ver o jogo. Se você senta na reta do meio, você tem a visão completa do jogo ali. É onde, por exemplo, a imprensa fica, numa visão mais alta, para poder enxergar bem o jogo, os jogadores e transmitir ao público aquela visão geral do que está acontecendo. Atrás do gol já é um pouco pior. Então, é terrível. Eu já fui jornalista esportiva, já cobri bastante São Paulo, Palmeiras, já fui bastante ficar atrás do gol. É uma posição terrível. Você vê muito bem o que acontece ali na grande área, mas na outra você não faz ideia como é que foi o passe, enfim. Mas esse negócio de setorizar, de separar, faz sentido. É bom, faz bem para a sociedade. O que eu acho que é fundamental é que você tenha pelo menos um amplo setor popular. E quando eu digo popular, é popular de fato, não é R$50, não é... É que você permita que o torcedor que seja economicamente menos favorecido esteja dentro do estádio de futebol. Por quê? Porque tirar esse torcedor é retirar dele muitas vezes uma fonte de identidade, lazer, socialização, quer dizer, é uma exclusão terrível. Do ponto de vista econômico, até aqui eu falei um pouco do ponto de vista da justiça social, mas do ponto de vista mercadológico, a elitização do futebol me parece também muito problemática. Por quê? O que dizem as associações independentes de torcedores da Inglaterra? Veja, num curto e médio prazo, pode até ser que os clubes enriqueçam. Agora, será que vai enriquecer no longo prazo? Por quê? Porque hoje em dia, quem que está nos estádios da Premier League? O torcedor que tem menos de 15 e o torcedor que tem mais de 35, porque é o torcedor mais endinheirado, né? Então o pai leva o filho. Só que esse torcedor que tem mais de 35, ele está no estádio porque ele pegou um futebol onde o ingresso não era tão caro. Então ele teve toda uma trajetória dentro de estádio de futebol. Hoje em dia teve você essa familiarização de frequentar teve estádio. essa familiarização de frequentar estádio. Hoje em dia você está criando uma geração inteira que não tem o hábito de frequentar estádio. Então, inclusive do ponto de vista econômico, a elitização do futebol pode ser, a longo prazo, burra. Um suicídio. É burra. Pode até agora estar com dinheiro no bolso, né? Mas não. Eu estou perguntando sobre setorização, segregação, que eu quero saber assim, quem faz parte de uma torcida organizada tem regalias? Por exemplo, ingresso é mais barato? Os clubes negam, né? Mas, invariavelmente, se você vai consultar, você acaba... É mais barato. Chega ao consenso de que há, sim, algum privilégio. O vereador citou ainda há pouco Palmeiras, que
tem tentado cortar isso aí e tem dado problema, né? Agora, eu não acho que o dinheiro seja relevante na discussão da briga, viu? Porque Não. o ânimo da pessoa, ele não escolhe classe social. Não tem a ver com classe social. Eu ia perguntar isso porque às vezes a gente pensa são pessoas menos favorecidas, que têm menos acesso à educação, enfim, vivem em comunidades que fazem parte de torcidas organizadas. Não, nada a ver. Faz parte de torcida organizada quem quer. Quem quer. Quem quer. E tem o ânimo exacerbado quem quer também. E muitas vezes Pode ser não pobre ou pode ser necessariamente... rico. Exato. Não precisa ser nem da torcida, na verdade, né? O senhor é de torcida não, né? Não. Não, eu só estou Não. perguntando que vai que a gente está falando aqui, ele faz parte de uma torcida organizada. Não. Torço pro Palmeiras, mas E não paga faço ingresso como parte. qualquer cidadão Pago comum, ingresso pagaria. como qualquer cidadão comum. Se tem mais dinheiro, vai num lugar melhor, se tem Vou menos num dinheiro... lugar melhor ali para ficar pertinho do Rogério Ceni, mandando um abraço para ele, assim, minha Isso não mensagem se de faz, carinho. gente, isso não se faz. Mas enfim, só por causa do 4x0 é recente. Então a gente está falando que não tem segregação nesse quesito, mas existe uma ideologia estranha em relação a dinheiro aí e que o tempo inteiro que a gente está nessa conversa aqui, ele está permeando por trás o dinheiro, né? A violência, por trás patrocínios, enfim, ida de ônibus, a viagem, hotel, alimentação, aí tem toda uma estruturazinha aí de agência de viagem também por trás. Não né? vamos muito longe. Corinthians e São Paulo na Libertadores, Copa agora lá no estádio em Itaquera. As diretorias dos clubes chegaram num consenso do jogo de ida que, por conta do metrô, a diretoria de São Paulo disponibilizaria ônibus para a torcida independente. Quer dizer, é uma relação. Isso aí, num mundo em que a gente entendesse apenas o torcedor como consumidor, perfeitamente aceitável, sem problema algum. Agora, se o torcedor do São Paulo comum quisesse pegar Isso que eu tô aquele falando, ônibus, e eu que torço, que não sou de torcida, por que eu não tenho direito você também? teria que entrar na fila lá, tentar ver se seria bem aceito por aquele grupo e tudo mais. E daí, e por aí vai. seguindo o Isso porque a gente não está nem falando sobre as redes sociais. E essa briga que começa, antes mesmo, tenta publicar uma coisa na sua página aí da rede social sobre a torcida aí, sei lá, o jogo aí recente Palmeiras, essa goleada em cima do São Paulo. O que vem ali já de incentivo a ódio, né? Raiva. Vocês passam muito por isso? O senhor passa por isso na sua página? Não muito. No meu Não caso, não. Mas vocês sabem, você jornalista Napoleão, que as torcidas marcam briga por internet. Marcam. É muito Marcam. comum, né? É Muito fato. comum. Se a gente voltar ao cerne da questão da violência que parte das torcidas organizadas, e voltarmos até a Inglaterra de 85, o episódio que aconteceu com a torcida do Liverpool na final da Liga dos Campeões, um pouco antes, os hooligans, eles nada mais eram do que grupos que queriam se afirmar, fazer parte de um grupo, e que eles marcavam briga porque era divertido. Aquilo era divertido para eles. E a coisa foi tomando uma proporção, crescendo. Aí numa briga um apanha, o outro bate, o que apanha quer a revanche, na revanche já leva uma arma branca, e aquilo foi perdendo controle até chegar no ponto que chegou. E aí a Inglaterra agiu firmemente, com duras leis e rompendo esse laço que tinha. Né? E daí a gente volta no outro tema que está circulando o tempo inteiro aqui por trás, que é o tal da impunidade. A gente fala que tem dinheiro envolvido, mas também tem impunidade bastante, né, envolvida. Eu vou fazer, não vou ser preso mesmo. Se você for preso, eu vou sair rapidamente também. Aí o clube intervém, nessa hora o clube aparece, né, não, meu torcedor não matou ninguém, não foi porque queria. Como é que a gente faz para punir, de verdade? Adianta só fazer lei? Adianta só fazer CPI? Não é só tem que fazer punir. lei, não é só fazer CPI, tem que punir de cima para baixo. Como, por exemplo, estamos vendo aí agora no escândalo aí da Lava Jato, por exemplo, saindo aí o nó da construção do estádio, da arena do BNDES Stadium lá, né, que é aquele estádio que tem lá em Itaquera, que não é um estádio construído com dinheiro do povo, que foi muito dinheiro desviado, entendeu? E que está aí pessoas aí, figuraças agora sendo envolvidas e sendo denunciadas. E muita coisa tem por vir ainda. E isso está ligado diretamente ao futebol, isso está ligado diretamente às torcidas, ao torcedor, a todo o contexto. Então nós temos que buscar, estudar a fundo do topo a parte mais baixa, não desmerecendo a parte mais baixa, mas é muito fácil só bater na torcida organizada. É muito fácil só criticar a torcida organizada, enquanto o presidente da CBF anda de jatinho, fazendo o que está fazendo, anda de lancha, o enquanto que tá deputados fazendo. federais aí usaram o seu poder, usaram dinheiro de construção de Estado para se eleger deputado federal. É uma coisa muito complicada. Então, nós temos que ter coragem de desvendar, de fio a pavio, de cima a baixo, e não ficar só batendo na parte
juridicamente mais fraca, aqueles que não têm dinheiro para contratar um advogado para se defender, que são os torcedores uniformizados. O presidente da Casa, Fernando Capês, foi claro naquela entrevista que ele nos deu que a lei sendo sancionada pelo governador em agosto vai ser aplicada. Vai fazer diferença, Felipe? É importante esse projeto ter vindo à tona agora? Olha, assim, em primeiro lugar, eu não acredito em nenhum tipo de medida milagrosa. Tá. São coisas que... A transformação dos conflitos no futebol é sempre uma coisa a longo prazo. A segunda coisa que eu observo é que não me parece que esse tipo de medida vá na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? O que é preciso ser feito? Isso, é claro que é uma coisa a longo prazo, mas que é absolutamente necessário para transformar esses conflitos. É preciso que haja um pacto democrático por uma transformação cultural ampla. E como é que se faz isso? Como é que você tem esse tipo de transformação cultural? É você investindo muito seriamente e muito fortemente, tanto no diálogo com o torcedor, quanto em medidas socioassistenciais e medidas educativas. Medidas educativas, que fique claro, não estou falando em trazer uma faixa no estádio de futebol, que muitas vezes é mais para promover uma federação do que qualquer outra coisa. Medida educativa, quando eu estou falando de medida educativa, é um trabalho diário ao lado do torcedor. Como existe, por exemplo, na Bélgica, como existe, por exemplo, na Colômbia e como existe, por exemplo, na Alemanha. Desde o começo da década de 80, eles têm um projeto torcedor, que vem de longo prazo, que investe maciçamente nesse diálogo, em mediação de conflito e que dá, sobretudo para o jovem torcedor, todo um amparo psicossocial para que ele consiga lidar com os mais diferentes problemas existenciais, tanto no que diz respeito ao futebol, quanto às vezes familiares, da vida e tal. Então, eu acho que nesse aspecto, é esse aspecto que tem que ser aprofundado. Tem que ser aprofundado. Napoleão, esse projeto vem a calhar? Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho que ele vem a calhar, eu acompanho um pouco o Felipe nisso. Fez bem. Também não acredito em nada milagroso, né? Mas eu penso da seguinte forma, mexer no bolso sempre faz com que as pessoas... Sempre dói. Né? Então, se o dirigente de clube, daquele clube responsabilizado, tiver que arcar com aquilo financeiramente, aquilo fizer falta nos cofres do clube, porque isso é importante também, tem muito dirigente que se serve do clube ao invés de servir ao clube. Né? Então, ele usa aquilo como uma plataforma de campanha, como uma plataforma de promoção pessoal, e o cofre ele passa a dívida para o próximo. Já existem outros dispositivos de responsabilidade fiscal dentro do esporte brasileiro. Então, se aquilo doer no bolso do clube e o dirigente for responsabilizado, ele vai agir aí sim para coibir. Ele vai fazer com aquele setor do estádio que ele seja totalmente monitorado. Lembrando que, na verdade, dentro do estádio acontece pouca confusão. A maior parte hoje em dia é fora. Né? Mas aí ele vai atrás das lideranças da organizada e fala, gente, vocês não podem fazer isso. Parou, mas né? é o Joãozinho. Então vocês vão no Joãozinho e tirem ele, identifiquem. Simples assim. Responsabilizando, você vai ter uma escala disso. Agora, se o dirigente não sentir isso no bolso e achar que não faz diferença no cofre, o clube está arrecadando bem, ou não se importa, o próximo que responda, aí não vai ter jeito. A gente está indo aí para os minutos finais do nosso programa. Eu vou aqui só terminar então com o nosso querido vereador que veio a ajudar a gente nessa discussão sobre a violência das torcidas organizadas. Projeto de lei aqui aprovado pelos deputados na casa, só esperando aí a sanção do governador e lá na Câmara Municipal com a CPI. São Paulo está caminhando para mais uma vez ser exemplo para o resto do país? Os parlamentares da cidade de São Paulo, os vereadores estão fazendo sua parte. Aqui os deputados, dou os parabéns para os deputados estaduais, principalmente para o Capês, que é uma pessoa que tem autoridade moral para falar sobre o assunto. Né? Promotor, uma pessoa que não está caindo de paraquedas sobre esse assunto, estudou muito, conhece muito o assunto. Então, acho que a Assembleia Legislativa, sob a corajosa presidência do Fernando Capês, fez sua parte também. Então, vamos continuar trabalhando e fazendo nossa parte. Muitíssimo obrigada aqui a presença e a colaboração de todos nesse assunto, que não termina aqui, né? A gente só está começando esse debate com a lei aí aprovada pelos nossos deputados. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos queridos convidados. E você também pode acompanhar a programação da TV Assembleia SP pela web. Acesse o site www.al.sp.gov.br. Um ótimo final de semana, na verdade, uma ótima semana para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!